Olá, gente, muito bom dia. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o protocolo para diagnóstico do TEA. Quando a gente fala do diagnóstico do TEA, tá? Principalmente no adolescente e no adulto diagnóstico tardio, nós vamos estar falando de um público que, de maneira comum, passa por algumas peregrinações, passa por alguns subdiagnósticos, até chegar efetivamente para um processo de avaliação do transtorno do espectro autista. Efetivamente, dentro de um processo de diagnóstico do transtorno do espectro autista, nós temos dois caminhos que consolidam essa avaliação. O primeiro é a avaliação clínica. O que é a avaliação clínica? É uma entrevista diagnóstica semi-estruturada que é conduzida ou pelo médico neurologista, ou pelo médico psiquiatra, ou pelo psicólogo, ou por algum outro profissional de uma outra especialidade que trabalha com o espectro autista, que tem por finalidade identificar características que se assemelham à dinâmica do contexto autista, tá? Esta avaliação, ela é tida como uma avaliação soberana. Não existe exame por imagem, não existe exame laboratorial, não existe eletroencefalo que vá diagnosticar especificamente o transtorno do espectro autista. Feita essa avaliação, identificado características que participam da rotina do dia a dia do paciente, esse paciente, então, ele é encaminhado para uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela é conduzida exclusivamente pelo profissional psicólogo especializado em neuropsicologia e tem duas grandes finalidades. Primeiro, consolidar esta impressão clínica, avaliar dentro das habilidades cognitivas desse paciente elementos que corroborem com aquilo que foi identificado dentro da avaliação clínica. O segundo alicerce é você ter definido elementos que vão pautar um plano de tratamento, no sentido de você, então, desenvolver habilidades que não estão bem desenvolvidas e você potencializar características que dão dinâmica de funcionamento para esse indivíduo. A avaliação neuropsicológica, e eu vou focar especificamente em indivíduos adolescentes e adultos com diagnóstico tardio. Ela tem como premissa rastrear habilidades cognitivas que têm funcionamento desde o lobo pré-frontal ou neocórtex até a chegada do sistema límbico, responsável pelo processamento de emoções. Dentro dessa avaliação, identificar se existem componentes desexecutivos, ou seja, elementos cognitivos que geram uma não funcionalidade para a execução de determinadas tarefas. Uma segunda finalidade é fazer uma avaliação muito criteriosa do processo de cognição social, ou seja, todas as habilidades que envolvem a relação do eu com o outro, do eu com o sistema, rastrear uma funcionalidade em diferentes áreas de atuação de um indivíduo, como, por exemplo, a questão profissional, a questão acadêmica, a questão doméstica, a relação com o trânsito, entre outras coisas. E a partir daí, cruzando com as informações dessa avaliação clínica, tá, também realizada pelo neuropsicólogo, você lauda, ou seja, você documenta, você oficializa, você assina e você repassa essas informações numa devolutiva tanto para o paciente
quanto para o profissional que solicitou essa avaliação para que esse diagnóstico dentro do espectro autista seja consolidado. A partir daí, então, o médico neurologista ou médico psiquiatra, o psicólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o educador físico, enfim, o neuroeducador, profissionais que participam do processo de contribuição para evolução e para melhora da resposta do indivíduo dentro do espectro autista no contexto funcional, poderem pautar o seu planejamento de estratégias para conduzir um processo de resolutividade no tratamento desse indivíduo. Tá? O que eu estou repassando para vocês é o que nós chamamos de um protocolo oficial, é um protocolo sugerido pelas instituições de saúde, tá? Para que haja uma consolidação bastante apropriada do diagnóstico e da condução do processo de tratamento, ok? Um grande abraço.